que Jesus nos felicite com a sua paz. Estamos muito felizes de retornar a essa casa para a continuação do nosso aprendizado através dessa doutrina espírita que Jesus nos enviou com amor e carinho através do nosso querido Hipólito Leão de Arribay, conhecido como Allan Kardec. Emmanuel nos traz uma lição pequenininha, mas muito profunda. Se o fracasso aparece, e é natural o fracasso aparecer na vida de qualquer um, não te aflija, trabalha. Não fica de braços cruzados, não. Se esforça. Não te lastimes. Fica pensando na dor, tão importante para a nossa vida. E não te afaste. Insista. Porque nós estamos no caminho certo. Fracasso é o modo correto de mostrar onde erramos. Não pares. Segue em frente nas mudanças que precisas realizar contigo mesmo. A perda aproveitada é luz de experiência e Deus permite o fracasso como auxílio e como lição. E aqui, num mundo como este, em que nós estamos matriculados ainda, como espíritos inferiores e perfeitos que ainda somos, é natural que eles surjam na vida de cada um. Hoje é um momento de felicidade, amanhã pode ser de sofrimento, nós nunca estamos certos de que não vamos enfrentar as tempestades da vida. Naturalmente elas vão chegar, mas a fé que nós conquistarmos de uma forma inabalável, ela nos auxiliará a ultrapassar os momentos pedregosos, difíceis das nossas vidas. Estamos ainda num mundo de espíritos inferiores, somos ainda inferiores, imperfeitos. Fazendo análise de nós mesmos, nós sabemos que não merecemos um céu de felicidade e também não merecemos um inferno de dor, de amargura e sofrimento, porque não somos tão maus assim. Não é? Mas a consciência que nós precisamos ter de nós mesmos é importante. Enfrentar os desafios que não estão fora de nós, estão em nós mesmos. Então é construir a saúde através do comportamento correto, que à medida que a gente vai se melhorando, se renovando, os problemas vão se atenuando. Então é necessário seguir em frente. Esse é o objetivo nosso quando entramos numa casa como essa. Não é aquele negócio que a gente vê no Evangelho, pedi e obterei, batei e a porta se pôde abrirá. Não é? Não. O termo correto é esse. Ajuda-te e o céu te ajudará. Primeiro a gente tem que se ajudar. Não é? A gente tem que transformar esperança em trabalho, em luta edificante, em renovação íntima a cada momento das nossas vidas. Então nós já sabemos demais, estamos aqui para aprender mais ainda e as perguntas não chegaram por aqui para Fábio. Tem algumas? Vai ficar. Então vamos iniciar a nossa tarefa solicitando a nossa irmã Jerusa que faça a prece de início do nosso trabalho. Elevemos o nosso pensamento ao alto para que possamos nos igualar todos nesta hora tão importante das nossas vidas, a hora que chegamos à casa do Senhor para esclarecimentos, em busca daquilo que mais precisamos, orientação digna para podermos assim crescermos cada vez mais, diante da doutrina que abraçamos, diante do grande amor que o Senhor nos dedica, que possamos nós retribuir a todos. Gostaríamos de solicitar a uma espiritualidade maior que mais uma vez derrame sobre todos nós que aqui nos encontramos a sua luz, que possamos, iniciando, quase que iniciamos mais um aniversário do Grupo Espírita Serra de Deus, possamos todos, que aqui convivemos, uníssonos com a doutrina, ficarmos cada vez mais felizes, porque estamos numa casa de trabalho e de oração, onde o amor é firme e forte, em busca de conhecimentos, que todo dia possamos nos reunir, e em breve todos nós seremos anjos. Abençoa o nosso irmão, que vai trazer para nós, com o seu conhecimento, com o seu esforço, de trazer sempre o melhor para nós. Que possam as perguntas
serem de fato aquilo que precisamos ouvir. E que Ele possa, abençoado pela espiritualidade maior que se faz presente, trazer as respostas que tanto precisamos. Que a paz permaneça conosco durante esse trabalho. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, os trabalhos estão iniciados com a palavra do nosso querido Fábio Massa. Boa noite a todos, muita paz, e que nós possamos nessa noite fazer aqui algumas reflexões a partir da possibilidade das perguntas que nos foram enviadas e tentar, dentro do que a doutrina espírita nos oferece, respondê-las. Entre tantas perguntas, eu já coloquei aqui numa lógica para poder respondê-las. Há uma que diz o seguinte: gostaria que comentasse sobre os acontecimentos que antecedem a transição planetária. É fantástico a evolução. A evolução, ela é absurda no sentido em que nós, talvez pela nossa falta de percepção, não consigamos enxergá-la. Às vezes a gente olha para esse mundo que nós estamos vivendo e, dependendo da nossa posição, nós podemos ter uma visão muito distorcida da evolução. Às vezes parece que não há evolução nenhuma, mas é a posição em que nos encontramos. Kardec pergunta aos espíritos sobre o entendimento dos espíritos em perceber o futuro. Por que os espíritos são capazes de antever o futuro? Os espíritos dão uma resposta muito simples, mas para um bom entendedor tem uma complexidade gigante, mas dá para entender. Ele diz que um homem caminha numa estrada e o que consegue perceber o futuro, o evoluído, o espírito evoluído, está em cima de uma montanha. E o homem que caminha na estrada só consegue ver o que a visão dele permite da estrada. Se a estrada tem uma curva, ele só vai saber após a curva. Enquanto que o espírito que está em cima, o evoluído, consegue enxergar o todo. Ele consegue enxergar a tempestade que se aproxima, ele consegue dizer como é o caminho, mesmo que ele tenha voltas e contornos, que está sendo visto de cima. E quem está com esse nível de observação, inclusive, consegue perceber a presença de um malfeitor que espreita aquele que caminha na estrada. Mas o homem que caminha na estrada não consegue ter a mesma percepção. O que faz a diferença de perceber o mesmo caminho é a posição em que cada um se encontra. Quando os espíritos dizem isso a Kardec, parece que eles responderam. Bom, não respondeu tudo, mas começou a dar uma explicação de que nós temos uma escala absurda de espíritos e existe uma média nessa escala. Todos nós aqui estamos na condição mediana. Se tem alguém aqui que é expoente, que está acima disso, ele não fala, ele age. E consequentemente a gente não consegue percebê-lo, porque falar é fácil. Veja a minha posição aqui, como é fácil falar. As pessoas que são evoluídas, elas fazem e não necessariamente são percebidas. Obviamente, por fazer aquilo que a maioria das pessoas não tem coragem de fazer, por não ter evolução para fazer, algumas delas se tornam expoentes. Chico Xavier, Martin Luther King, Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, Gandhi, todos esses e outros
grandes nomes da paz apareceram não só pelo que falavam, mas principalmente o que faziam. Os mais evoluídos são trabalhadores incansáveis. Não que o pensar não seja trabalhar, mas os evoluídos têm uma visão de mundo que nós não temos, talvez nesse momento. Então, falar de evolução para a gente é uma situação complexa, porque a nossa percepção da evolução é pequena. Por isso que às vezes eles dizem assim: como é que um espírita se desespera com a economia do Brasil? Porque é de se desesperar. Como é que os espíritas se desesperam com a política desse país? Não era para se desesperar, mas é de se desesperar. Como se desespera com o futuro desse país? Não era para se desesperar, mas se desespera, porque a nossa percepção, eu acabei de falar por 3 vezes, está muito vinculada ao nosso território, ao nosso quintal. Mas se a gente fizer uma análise profunda da evolução do ser humano, tirando essas anormalidades estabelecidas em localidades do nosso planeta, que tem a ver muito mais com culturas específicas, esse planeta evoluiu demais nos últimos séculos. E não só evoluiu na capacidade tecnológica, ele evoluiu também na capacidade, que é a maior tecnologia que o homem às vezes não a percebe, que é a solidariedade. Nós nunca fomos tão solidários. É de assustar. É de assustar alguém dizer que nós nunca fomos tão solidários como esse momento da evolução humana. Incrível. Mas há muito pouco tempo atrás, não mais que 200 anos, nós éramos verdadeiros monstrinhos numa sociedade degladiadora. As leis se aperfeiçoaram, a sociedade se organizou. É incrível dizer isso diante de um momento como esse, em que a segurança pública se mostra frágil, diante de uma sociedade em desequilíbrio e controle, principalmente pela desigualdade social que gera miséria, consequentemente violência. Mas isso sempre existiu. E antes era pior. Ah, não era não, era sim. Os números não negam isso. Obviamente, as grandes concentrações urbanas nos dão uma falsa impressão da nossa evolução, como se nós estivéssemos evoluindo, ou melhor, como se nós estivéssemos desconstruindo a evolução, fazendo um retorno, um refluxo. Não é verdade. O que nós estamos vivendo agora, e aí sim, o que é o momento de transição? Eu queria só alertar para todos que o problema chamado tempo, também para nós é outra coisa conflitante. Nós somos imediatistas, para não dizer apressados, que é um termo mais fácil de compreender, e achamos que vamos resolver tudo numa existência. Gente, nós não resolvemos mas que já tivemos, imaginemos que vai ser numa existência. Agora, não adianta ser imediatista, mas também não pode ser um parasita, esperando que as coisas mudem paradinho, coladinho em alguém ou em alguma coisa, achando que as coisas irão mudar porque os outros vão fazer. Nós vamos ter que contribuir. Mas a evolução, a transição, temporalmente falando, ela é de centenas ou de milhares de anos. Então, eu não tenho nem o que falar da transição. Porque, possivelmente, tomando por base a doutrina espírita, que é de 1857, um tempo muito curto, gente, que a doutrina espírita cresceu de 1857 para agora, é um absurdo. Mesmo que ela tenha progredido no Brasil, já é um absurdo. Um absurdo é quanto ela progrediu no tempo de Kardec, sem os veículos de comunicação que nós conhecemos hoje. Hoje, você escova os dentes, bate uma foto e põe no Instagram. Todo mundo sabe que você escovou o dente assim, rapidinho. E em qualquer lugar do planeta.
Não sei o que equivale isso, a não ser por seus próprios dentes, mas você comprou. A comunicação hoje é um nível de velocidade nunca imaginável. Tem muita gente reclamando, dizendo que nós estamos também desevoluindo. Não existe a palavra, mas por quê? Porque nós não nos comunicamos mais. Depende do olhar sobre esse tipo de comunicação. Talvez tenham pessoas que estão até se comunicando mais. Porque eram tão fechadas, tão introspectivas, sofriam tanto preconceito, tantas limitações, e conseguem, através desse equipamento, se comunicar. O problema é quando só se comunica pelo equipamento. E às vezes, assim, em distâncias absurdas para um micro-organismo, né? Porque está do lado e você está conversando com o outro pelo WhatsApp. Mas não. A evolução tecnológica, nós estamos passando agora, nós estamos vivendo a evolução do homem tecnológico. Mas vamos ter a obrigatoriedade de desenvolver o homem espírito. E isso vai chegar, é inevitável. Agora, nós estamos à margem do processo de transição. Então, eu só posso dizer a você que fez a pergunta, nós começamos. Quando? Faz tempo. Para a gente. Mas para a transição é só realmente o comecinho. Não tenha pressa. Antes de querer mudar o mundo inteiro, faça a sua parte, mude você. Nós conseguimos transformar o planeta com ações locais e com compreensão global. Podemos fazer isso? Podemos. E no campo espiritual não é diferente. Às vezes a gente quer salvar o mundo inteiro, mas não consegue salvar a própria alma. Não é para ser egoísta, é para se auto-analisar. A auto-reflexão. Aquilo que está nessa tecnologia de ponta chamada espiritismo, a maior tecnologia que aproximou o homem da espiritualidade, está aqui, reunida. Tão fácil, tão pertinho da gente, que às vezes a gente não dá valor. Tem gente que vai desencarnar, quando chegar do outro lado, vai dizer, rapaz, quer dizer que estava no livro dos Espíritos. Teve oportunidade, ficou pertinho, juntinho, mas não leu. Por preconceito, por algumas barreiras, por dificuldades emocionais, psicológicas, culturais. Então, assim, com relação à evolução, estamos apenas começando. Apenas começando. Mas começou. Então, estamos no processo de transição. Quanto tempo vai durar isso? Eu acredito que algumas centenas de anos. Então, se preparem. Prepare bem a bagagem de hoje para retornar. Porque nós vamos precisar retornar várias vezes e implementar essa mudança a cada oportunidade. Porque algumas pessoas nascem ricas e outras pobres. Maldade, né? Só pode. Às vezes nem nascem, mas tem mais sorte na vida do que os outros. Primeiro, eu não acredito em sorte, então eu fico livre da pergunta. Sorte não existe, zero possibilidade. Sorte é uma palavra que inventaram para enganar a gente. Não existe sorte. Nem quando ganha no bicho, porque se não for jogar, não ganha. Sorte era ganhar no bicho sem jogar. Era uma sorte da bexiga. Como é que pode? Eu mesmo não ganho no bicho, não ganho na loteria, não sei nem o nome se é loteria mais, não ganho na cena, não ganho na loto, tem loto. Então, eu estou brincando, eu não ganho mais, eu não ganho de jeito nenhum. Só por quê? É o óbvio, eu não jogo. Aí o camarada disse, por que não acredita não? Não, para não ganhar. Se ganhar, eu posso me desgraçar. É melhor aceitar o que Deus me deu. E vamos lá. O que ele me deu? Oportunidade, vamos para frente. Eu estou brincando, ganhou, se vire agora. Dê seu jeito, cuidado. Porque duas experiências estão lá no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem duas experiências que são perigosíssimas no processo da nossa oportunidade reencarnatória. A miséria plena ou a riqueza absoluta. Pense em duas plantas grandes. Grande. Por quê? Porque na miséria plena você sofre todas as dificuldades possíveis e aí, obviamente, você pode ter sociais, culturais, econômicas, circunstanciais, você pode, diante das suas fragilidades, obviamente, ter a possibilidade de motivações ao erro. E rico demais, é muito simples explicar. Dê tudo a alguém para você ver o que é que você transforma. Transforma um idiota. Se tudo você tem, não tem valor.
É tão interessante que o índice de suicídio em países que as pessoas têm tudo é alto. Por quê? Se tem tudo, é porque não tem o que fazer. Minha filha agora, de 10 anos, dizendo no carro, pai, eu voltei. Espera um pouquinho. Voltei para o colégio. Eu disse, mas minha filha, você está na escola desde sempre. Ela disse, não, eu voltei para o integral. Porque ela tinha deixado o integral. Fiquei tão feliz. E quando ela disse que ia voltar, eu fiquei tão feliz. Porque a decisão, de uma certa forma, apesar de 10 anos, também é dela. Mas por que ela voltou? Eu disse, mas por que você voltou para o integral? Ela disse que eu pensei que eu suportaria ficar em casa. Mas quem já não um negócio desse? Esse mundo está virado de cabeça para baixo mesmo. E como é a história, menina? Isso é porque lá na escola tem criança, né? E em casa, diante de todos os elementos, mora num edifício que não mora criança, para começar. Não tem, vizinho. Como é que vai transitar? Hoje a gente não tem mais aquela dinâmica que a gente tinha antes, de estar um na casa do outro, e até a própria idade, e as próprias condições, não permite, é outro tempo. Aí ela diz, eu vou ficar na internet, eu estudo, faço os deveres de casa, faço não sei o que, estudo. Daqui a pouco eu vou para a televisão, ou para o celular, eu não, vou para a escola. Eles para ficar com os pareceres lá, disse, estou voltando para a escola. Imagina um negócio desse. Eu, quando tinha a idade dela, estava na escola, tocava no meio para ir embora para casa, e eu gostava de estudar. Tinha acordo não. Quando tocava, eu estava no portão. Não sei como é que eu conseguia fazer isso, mas eu conseguia. O professor ainda me procurava, cadê? Foi embora. Eu não faltava aula, gostava de aula, mas tocou, e vai para casa. Eu era do jeito que eu ficava fazendo dever de casa na sala de aula, enquanto eu estava dando aula. Um vídeo, escutava a aula e o outro ficava atento, né? A mente ficava atento fazendo o dever de casa. Porque quando eu terminava de tarde, depois eu jogava bola. Não tinha que fazer dever em casa. E meus amigos ficavam dizendo, é doido, eu digo eu lá. Doido não, sou besta. Quando terminava, eu ia jogar bola a tarde todinha. Já tinha feito tudo. Então, hoje é diferente, né? Então, para que a gente... Eu me perdi já. Sim, para que a gente entenda, não existe sorte. Então, duas experiências difíceis. E pobre não. Miserável, porque pobre todo mundo deveria ser. Porque até a lei nos ajuda. O que seria uma pessoa pobre? Uma pessoa que tem todos os seus direitos garantidos, fundamentais: casa, alimento, escola, saúde. Se a gente pensar, para que mais que é isso? Se eu tivesse saúde de qualidade, sem precisar ter um plano de saúde, se eu tivesse escola de qualidade, sem precisar pagar pela escola, se eu tivesse uma moradia tipo do nosso lar, que a moradia do nosso lar é minha casa, minha vida melhorada, é sério, estou falando sério, é uma casa, minha vida, acho que tiraram de lá essa ideia. Lá deve ser minha casa, minha além vida, porque lá André Luiz perguntou, eu posso ter mais que uma casa? Disseram, para quê? Nem disseram não, que o não ainda é melhor, né? Não, disseram, para que você quer outra casa? Não, porque lá na terra a gente tem casa de praia, casa não sei o que, casa da montanha, né? Casa da sogra. Porque a gente acha que é dono da casa da sogra. A casa, a gente tem várias casas, a gente tem um apartamento em Nova York, você deve ter, eu não tenho. Um apartamento em Londres, eu tenho um apartamento não sei aonde, eu tenho uma casa não sei aonde, eu tenho uma casa não sei aonde, e no final das contas só mora em uma mesmo. Aí lá do outro lado deve ser como livre, né? Só pode ser, porque eles disseram, não, você só tem direito aqui, André, é uma casa, e tem mais, nem a tua. É um comodato. Por que o comodato? Porque você compra a casa compra com bônus hora, com trabalho, não é moeda, tão moeda, mas é uma moeda, como eu sempre disse, mas não da forma que nós conhecemos, e aí você compra uma casa, bom, mas tu não tem que voltar a reencarnar, pronto, perdeu a casa. Reencarnou, vai outro lugar. Agora, o que acontece naquela casa? Vão os seus familiares, mas tem familiar, quando a gente chega lá, que a gente quer que está fazendo na minha casa. Aí o familiar fala, mas rapaz, eu sou seu tio, eu não me conheço, por quê? Porque não lembra imediatamente das outras encarnações. Mas durante a brincadeira, a gente tem essa dificuldade. Então, rico e pobre não define que nós somos felizes, não. É uma discussão profunda, porque tem gente que diz que pelo menos com dinheiro pode pagar as coisas. E isso acalma. Bom, isso não é felicidade. A gente pensa que é, mas não é. Porque é quem tenha todo o dinheiro do mundo e não é feliz.
e nem tem saúde, e nem tem isso, nem tem aquilo, nem aquilo outro. Então é uma discussão profunda. Na verdade, os espíritos fazem uma reflexão sobre esse tema e diz o seguinte: a vida é feita de oportunidades e toda a experiência reencarnatória é uma grande oportunidade. Seja onde você estiver, percebam que os grandes nomes da filosofia do bem que eu citei, nenhum deles eram ricos. Nem Gandhi, nem Madre Teresa, nem Dom Helder, muito menos Chico. E vocês acham que a inteligência de Chico Xavier é pequenininha, só porque ele... Eu estava até assistindo um pedacinho, eu liguei a TV a cabo agora e estava lá, Chico Xavier de fundo. Aí o cara ficava preso, porque a história é muito bonita. E vocês acham que Chico Xavier era bobo, né? Tem gente que pensa que ele era burrinho, porque ele nasceu lá, é só médio, que coisa nenhuma. Sabedoria é muito mais do que inteligência. Inteligência todos nós temos. Não existe burro. Todos nós temos inteligência. Né, Miriam? Eu não consigo cortar cabelo. Miriam consegue. Se eu for cortar o cabelo de alguém, você vai dar delegacia. Então, a inteligência de qualquer atitude que nós tomamos, ela é inata a nós, seres humanos. Nós somos inteligentes. Obviamente, isso vai se aperfeiçoando. Agora, chega ao ápice quando nós conquistamos sabedoria. Eu já expliquei isso no exemplo. O cara que faz a bomba atômica é super inteligente. Super. Ninguém faz um negócio daquele se não compreender o que está fazendo. É tecnicamente complexo. Agora, ele não é sábio. Necessariamente não. Sabedoria é pegar a mesma tecnologia e dizer: epa, dá para fazer disso aqui um equipamento de ressonância magnética. Pronto, já melhorou. Melhor ainda, é uma sabedoria que está acima de quem inventou e pensa como usar aquilo para a maior parte da humanidade, de forma ampla e restrita. Sabedoria. Sabedoria é o melhor emprego da inteligência. Você pode ser inteligente e não ser sábio. Agora não tem jeito. Sendo sábio, naturalmente é inteligente. Então, sorte, azar, de jeito nenhum. Tem espíritos que são colocados para virem ricos, não por sorte, mas para poder progredir a humanidade. Na maioria das vezes é assim. O cara é empresário, é frio, às vezes não é nem um ser humano assim tão fantástico, mas é uma capacidade empreendedora que vai dar guarda-chuva a milhares de famílias. Aí Deus confia a ele a missão, mas não vai confiar a mim, meu amigo, de jeito nenhum, porque eu vou falir. Aí bota na mão de alguém que parece não ser a melhor pessoa do mundo, mas é capaz. As missões são colocadas e tem propósito, mesmo que esses propósitos a gente não consiga enxergar. Eu já falei que a gente não consegue ver todo o processo, então a gente tem uma imagem distorcida. Uma vez entrevistaram o manda-chuva da Votorantim, e numa entrevista que fizeram com ele, e foi até o gordo, uma entrevista há muito tempo, e perguntaram para ele perguntou assim, sorrindo: eu soube que você tem uma casa muito grande em tal lugar, que é uma mansão caríssima e tudo mais. Ele disse: é um patrimônio da família. E que lá tem uma piscina olímpica. Ele disse: tem uma piscina olímpica. Quantas vezes você entrou nessa piscina? Nunca. Mas quando é que você toma banho de piscina? Quanto tempo você não toma? Não lembro. Mas por que eles? Porque eu não paro de trabalhar. Mas você já é um homem bilionário, isso é verdade. Hoje minha fortuna ultrapassa bilhões. Mas se eu parar, se não tomar conta, pode ser que amanhã não seja mais bilhões, e sob a minha responsabilidade existem milhares de famílias. Não para. Aí a pessoa diz assim: poxa, ele cumpriu a missão dele? Cumpriu. Ah, mas eu queria a missão dele. Tem certeza? Eu tenho um amigo que é baiano, que diz assim: eu não queria dormir. Nada contra baiano, pelo contrário, eu queria descansar. Às vezes a gente não entende o tamanho da responsabilidade que algumas pessoas carregam nas costas, e a gente não vai compreender porque a gente não enxerga o todo. Eu vi uma palestra belíssima, e só não lembro quem foi, mas peguei rapidinho assim, e a palestra é muito boa, e eu consegui tirar uma coisa interessante. O Brasil e os brasileiros têm uma marca cultural estranha, que acham que as pessoas têm sorte. Quando vê alguém com sucesso, e aí bota sucesso entre aspas, porque para mim o maior sucesso de todos os brasileiros é o brasileiro do século. Quem é o brasileiro do século? Quem é? Brasileiro
Foi Chico. Do Esporte Pelé. Chico é o maior sucesso sem ser empresário, sem ser rico, sem ser famoso, sem ser artista, sem ser político. Mas por que está queimado? Não dá nem para dizer sem ser político, a não ser um político do passado com história de liderança popular. Sem ser ninguém que estava em evidência de uma sociedade que define o modelo. Até o modelo tem. Um exemplo, imaginar o sucesso dos Beatles, imaginar o sucesso do americano, qual é o nome dele? Elvis Presley, que aí é conhecido como um dos maiores sucessos. Mas é o sucesso do modelo que a sociedade determina. Eu quero ver se esse sucesso com uma coisa que não está no modelo. E aí, foi sorte? Foram muitas reencarnações. Até esses que eu citei, Elvis Presley, não sei o que, todo mundo, o sucesso dele está marcado também pelo trabalho. É a insistência. Vai ver a história viva de cada um, para você ver o que está por trás do sucesso. Silvio Santos, o pessoal diz, poxa, Silvio Santos é muito rico, aquele negócio todo, que cara de sorte, o camelô, né? Quando você vai para a história dele, aí você vê o sofrimento até chegar ali, o desgaste, o empenho, o tempo dedicado. Não pense que é tão simples assim não. Aí você lembra de Thomas Edison, já estava em 1064 tentativas de fazer a lâmpada. Aí o cara chegou e disse assim, rapaz, desiste. Um amigo dele que também era cientista, desiste, cara. Não sei como é que você não cansou ainda, não está vendo que esse negócio não vai dar certo? O que é que tu conseguiu até agora? Ele disse, eu descobri 1064 formas de como a lâmpada não deve ser feita. E aí hoje é todo mundo sorrindo e na condição de lâmpada, né? Mesmo que essa lâmpada agora tem uma outra tecnologia, mas a base da tecnologia é a mesma. A base lá atrás é a mesma. Então é muito fácil a gente achar que o outro tem sorte. É muito fácil achar que o outro tem êxito. A gente não persevera. E a grande chance de perseverar é a natureza. Quer ver uma coisa que ferra a gente? Reencarnar. Eita, negócio chato da molesta é reencarnar. Porque tem gente que pede todo dia para quando morrer acabar mesmo. Porque a preguiça é tão miserável que se acabar será melhor. Mas não, quando chega do outro lado o cara faz, ô Pedro Boto, vai voltar. Aí o cara não diz um negócio desse não, você vai voltar. Aí lá vai o cara voltar. Então tem que ter perseverança para voltar. Porque cair é só topar. Agora levantar tem que usar músculo, ossos e vontade. Então toda vez que a gente cai, levanta, cai, levanta. E outra, levanta de todo jeito. Quer ver um exemplo? Diz que um buraco na estrada, os sapinhos estavam indo, aí os sapinhos caíram tudo dentro do buraco. Aí o sapinho disse, rapaz, espera aí, deixa eu tentar. E tentava sair do buraco, porque ia morrer de sede. Tentava sair do buraco, tentava sair, ia morrer de fome. E o outro lá, tem jeito não, rapaz, caiu no buraco, lascou. O sapo. Aí o outro tentava, daqui a pouco ele inventou uma técnica, pular, pro outro sair. Aí eu disse, rapaz, tem jeito. Ele disse, tem nada, rapaz, foi sorte sua, sorte. Aí o sapinho, vou mostrar que não foi sorte, aí pulou de novo para dentro do buraco. Já tinha saído. Aí assim, ó, tu pula aqui, pula ali, pronto. Aí ele saiu de novo. Ele disse, é porque a sorte, às vezes, para alguns, é mais do que para outros. Aí o sapinho foi se arretando, rapaz, deixa de conversa mole, rapaz, pulou de novo. Pô, vamos ver se é a sorte. Pulou para um lado, pulou para o outro, pulou para fora. Aí o sapinho disse, pois eu não consigo não. É porque Deus deve dar a você uma musculatura diferente, eu não vou nem tentar. Eu não consigo. Aí o sapinho põe, foi embora. Daqui a pouco, quando o sapinho olha do lado, está outro, que estava no buraco, conseguiu sair. E estava bufando, né? Aí ele disse assim, me diga uma coisa, conseguiu, usou a técnica, que técnica coisa nenhuma, rapaz. Eu olhei para trás e vi um caminhão. Aí, meu velho, teve técnica não, foi puf, saiu. Então, se a gente não sai pelo trabalho, da insistência e persistência na mudança, o caminhão vem e faz o sapo pular. E se espragatar o sapo, ele nasce, ele reencarna. E aí ele vai pular de novo em outra oportunidade. Aí você escolhe, você quer ser o sapo da existência ou o sapo espragatado, como a gente tem aqui no Nordeste? Decida, né? O que te faz pensar da consciência espiritual
A consciência espiritual é o que a gente tem de mais amplo. É complicado falar da consciência espiritual, porque apesar de sermos espíritos, estamos mergulhados no corpo. Nós não lembramos de tudo do passado, só lembramos de parte, sorte nossa, porque se a gente lembra do passado, talvez Mário Jorge não tivesse sentado nessa mesa comigo. Porque ele ia dizer, oxe, esse Fábio Barros, você fez miséria comigo de casa. Agora quer ser parede minha, ele quer ser vice-presidente da casa. Estou ligado nele, isso não presta não, isso vai me trair. Me traiu, fez miséria comigo, aí pronto, não perdoou o chave por ouro, e acabou, a gente nunca ia se entender. O entendimento está nesse esquecimento parcial, que a gente chama véu. O que é um véu? Algo que cobre, você parcialmente percebe, mas não tem nitidez. E a dúvida pró-réu, não é assim que é a justiça? A dúvida não é pró-réu? Estou certo? Os advogados não me corrijam, por favor, eu vou passar vergonha. Mas na dúvida, pró-réu. Quer dizer, o que é que a gente faz? Não é possível. Essa antipatia que eu tenho por Mário deve ser coisa minha. Aí o espiritismo ajuda, a amizade ajuda, a convivência ajuda, né? Mário Jorge com a paciência da mulher comigo, que negócio, sei o quê. Aí eu vou me dobrando e Mário Jorge vai também me aceitando. Daqui a pouco a gente consegue conviver. A reencarnação favorece isso, dentro de casa, fora de casa, em todo mundo. Todo lugar. Onde a gente convive com pessoas, a gente vai se adaptando. E não é só com pessoas não, com nações. Tem gente que reencarna que não é nem a nação dele, sofre que só a mulher. Fica batendo pelas paredes, desesperado, porque eu não sou daqui, rapaz. Eita pouco é educado para a mulher. Eu não sou daqui. Isso é um castigo, me botaram aqui. Porque eu não sou daqui. Eu não sou brasileiro, não tem jeito nenhum. Já eu quero nascer aqui, quero nascer nessa cidade, nesse bairro. Eu espero que não tenha tanta lama quando eu voltar. Então, assim, mas eu não quero sair daqui, porque eu me sinto bem aqui. Mas tem gente que não se sente. Isso é a prova que às vezes a gente é colocado num lugar que não é nem um lugar da gente, mas tem que aprender. Se está ali, tem uma razão para estar. Então a consciência espiritual, ela se aprimora com o estudo da alma. E como é que a gente estuda a alma? Fazendo psicologia também. Porque não estuda a alma, psicologia, na sua origem, né, mais primitiva do conceito, da etimologia da palavra, nosso complicado da mulher, mas assim, o que é importante? A doutrina espírita, ela estuda a alma. Que alma? A dos outros? Não, a minha. Você estuda a sua própria alma. Não invente de estudar a alma dos outros e dizer que os outros é alma de gato. Porque só sua alminha é boa, a dos outros não presta. Assim, a gente tem que trabalhar a nossa alma. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade dos outros ou a verdade dentro de nós? A nossa verdade. Quem é que nós somos de verdade? Esse é o grande enfrentamento. E a doutrina espírita é essa tecnologia de ponta que nos ajuda nessa direção. Sou homem, entendo que o aborto é um assunto a ser discutido por mulheres. E acho que a legalização ia dar uma maior assistência às mulheres. Você, como ativista, biólogo e espírita, o que tem a dizer deste assunto? A grande vantagem é que eu já fui mulher também, então eu posso discutir. No processo reencarnatório, eu entendo a pergunta, mas no processo reencarnatório, todos nós teremos experiências, tanto como homens, tanto como mulheres. Olha, quando eu digo isso, os que são machistas entram em crise. Na sexta-feira, a gente fazendo um tratamento para desobsessão, aquela confusão, desesperado. Pega a Mário Jorge, não vou dizer dessa história não, porque eu já fui mulher, eu não vou ser mulher não. Pô, que você goste disso, que você não goste, a doutrina espírita afirma que teremos experiências nos gêneros ora ditos. Tanto passaremos por experiências como homem, mas também teremos em algum momento experiência como mulher e vice-versa. Compreenda a pergunta no campo sociológico. Um exemplo, existe uma luta que eu acho mais que justa, uma luta que nós precisamos valorizá-la, uma luta que é das mulheres do nosso tempo, que é a luta pelos direitos daquelas que sofrem todo e qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de violência, que seja a violência psicológica, a violência física, a violência sexual.
a negligência, qualquer forma de violência, ela deveria nem existir. E as mulheres são vítimas em muito potencial numa sociedade injusta, machista como a nossa. Então eu não nego o direito da mulher de se defender, inclusive utilizando de todos os conceitos, técnicas e ciências para isso, inclusive de movimentos firmes, feministas, na defesa desse direito. Não tenho dúvida. Sobre esse assunto, eu acho que quem tem que discutir também, mais do que ninguém, são as mulheres. Não tenho dúvida, porque elas sabem o que sentem. Agora, quando se trata do aspecto aborto, nós temos aí um elemento biológico que é inconteste. Primeiro, eu disse o direito da mulher. O problema é que, no nosso tempo ainda, a compreensão que nós temos do processo, principalmente da vida humana, ainda é visto de uma forma ainda muito limitada. Algumas ciências avançaram nessa percepção, outras não. E fica difícil, às vezes, você fazer essa junção por diversos fatores. A academia, que é a universidade, e onde eu também passei, existem vários movimentos que, inclusive, surgiram após um grande movimento político do planeta que ocorreu na França, que foi a Revolução Francesa. Ela não foi uma revolução que apenas trata de aspectos políticos do que era a França, não. Ela rompeu com diversos elementos, inclusive elementos científicos. Naquele tempo, a ciência que se desprendeu da religião oficial na França se viu livre de um opressor que era a igreja. A igreja era um opressor. E a igreja enxergava a vida a partir dos conceitos religiosos. Se a igreja virou inimigo da ciência naquele momento, criou-se ali um ranço que demoraria muito tempo para ser vencido. É natural, porque a ciência não tinha valor nenhum, mas a igreja tinha valor pleno. Às vezes a ciência apontava coisas óbvias, cientificamente provadas, mas a igreja dizia não, ao exemplo da Terra ser redonda. Foi a igreja que impediu os primeiros cientistas que afirmaram, entre outras afirmações, mas com um rompimento ocorrido principalmente com a Revolução Francesa. A França lança para o mundo uma nova perspectiva da percepção humana, que era de liberdade diante dessa opressão que a igreja impunha. Só tem um problema. Nessa ruptura, a igreja que nunca formou religiosos, permitia que homens que passaram pela crença, mas que se tornaram cientistas, muito mais do que se tornarem homens sábios, mantiveram o desenvolvimento simplesmente da tecnologia da inteligência. E aí se tornaram materialistas. A base da discussão científica, por muitos e longos anos, ficou firmada, e até hoje tem reflexos, no materialismo. São pessoas com grande desenvolvimento intelectual, científico, mas que negam a possibilidade da perspectiva da espiritualidade. É tanto que os métodos científicos de pesquisa, eles, de início cartesianos, que dependiam de fórmulas que teriam que acontecer sob condições iguais em qualquer lugar do planeta, não permitiram o desenvolvimento imediato das ciências que não tinham essa base de estudo e de ciência. Por que você está falando tudo isso? Porque é uma separação. Ciência e religião se separaram. E isso influencia na ciência, na cultura, na sociedade.
A ideia de que o ser que está na barriga da mãe é dela é tão forte que está baseado em conceitos científicos que dão essa ideia à mulher. Mas não é. A nossa sorte, diante de toda a tecnologia humana que se contrapôs à religião, aonde o aborto passou a ser entendido como algo possível, tecnologicamente e ao mesmo tempo tecnicamente e ao mesmo tempo sem religiosidade alguma, porque não havia mais necessidade da religião, porque a religião estava errada em tudo e a ciência estava certa em tudo. O problema é que a ciência não consegue explicar tudo, como a religião também não. Então, na dúvida, deveríamos pelo menos repensar as nossas decisões. Por muitos e muitos e muitos anos, esse conceito materialista foi se aprimorando no seio da ciência. O interessante é que a doutrina espírita surge exatamente após esse rompimento. E Kardec diz que a doutrina espírita vai ser um dos instrumentos para tentar unir ciência e religião. Kardec é tão intenso nessa decisão, nesse sentimento e nessa informação que ele diz: aonde a ciência nos apontar a falha, abandonemos o conceito espírita e sigamos a ciência. Para você dizer uma coisa dessa, você tem que ter muita certeza que a doutrina espírita estava calcada em fortes bases científicas, porque senão nós estaríamos colocando em xeque tudo que foi colocado. Mas como Kardec tinha recebido essa informação de que um dos braços da doutrina espírita era compreender a ciência e não negá-la, nós temos aí coisas interessantíssimas para discutir, que caberia, não era uma palestra não, era um seminário. Vou dar um exemplo: clone. Se não existisse alma num feto, o clone que pode ser feito no laboratório já foi feito, já nasceram clones no planeta, não foram apresentados por causa de uma grande guerra que existe, chamada bioética, está correto, que não se permite dizer, não se permitiu fazer clone de seres humanos, mas eles foram feitos, e existe um clone que já existe naturalmente, que são gêmeos de mesma placenta. Porque na verdade é uma quebra da célula em duas, que transformam dois seres parecidos. Mas se nós fôssemos apenas um aglomerado de células, nós teríamos o mesmo psiquismo. E nós não temos o mesmo psiquismo. Mesmo o sujeito sendo gêmeo de outro, o psiquismo dele é independente, porque o psiquismo é a alma e o corpo é a veste. Os clones que já foram feitos pela ciência sofrem dos mesmos problemas dos clones feitos de animais. Os animais também têm personalidade. Eu conheço duas gatas, uma siamesa e uma vira-lata. As duas são diferentes, em todos os sentidos. Eu conheci recentemente, fui apresentado a duas gatas, uma siamesa e outra vira-lata. São dois bichos distintos. Era para ser tudo gato, miando e fazendo tudo igual. Não é, sabe por quê? Porque tem personalidade própria, tem características próprias, tem experiências próprias desta e de outras vidas. Se a biologia hoje não consegue provar isso, mas a biologia consegue provar algo que está no campo físico. O ser que a mulher carrega no seu ventre não é ela, não é uma parte dela. Já está provado cientificamente. Se o problema é dizer que a mulher pode decidir pelo próprio corpo, é verdade, ela pode, como todos podem decidir pelo próprio corpo. O problema é que o feto, o embrião, a célula que nitou na parede do útero, no processo de multiplicação celular, após o encontro do óvulo, ou melhor, do ovócito com o espermatozoide, no encontro deixa de ser algo 50% e passa a ser 100% de uma coisa nova, independente. A única dependência biológica é a alimentação. Mesmo assim, a mulher não é proprietária, com todo respeito, do embrião, porque ela não consegue dizer a ele, pare, ou então eu vou parar de lhe alimentar. Ele se alimenta por um processo que independe da vontade simpática do sistema nervoso central dessa mulher. É um sistema chamado parasimpático que manda. O sistema parasimpático está muito mais ligado à divindade do que à humanidade.
Porque nosso coração bate porque o sistema parasimpático funciona. E ele funciona sem que cada um de nós determine que o coração venha bater. Então, a biologia provou que, na verdade, o ser que reencarna é independente biologicamente e espiritualmente. Se ele ou ela que reencarna tem esta individualidade, qualquer ato contra esse ser é um ato contra o indivíduo. E uma mulher que sofre violência, como recentemente vimos aqui uma menina, uma jovem, ser assassinada e possivelmente de forma passional. Aqui no nosso bairro, possivelmente foi um ex-companheiro que tirou a sua vida física, do mesmo jeito que isso é um crime, porque ninguém tem direito de fazê-lo. É um crime tirar a vida de alguém que tem sua individualidade, independente de onde ela esteja. Do mesmo jeito que essa mulher jamais deveria ter sido assassinada, um ser na sua individualidade, em qualquer estágio da vida humana, não deveria. E por que as pessoas cometem um aborto? Por ignorância. Não é necessariamente por maldade, não, é por ignorância. Muitas mulheres fizeram porque acreditavam, porque fizeram acreditar que aquele ser que estava no seu ventre não tinha essa individualidade. E eu respeito o erro quando o nosso erro está motivado pela nossa própria ignorância. E nós precisamos ter muita caridade com as pessoas que erram por não saber fazer o certo. Não se sintam aqui criminosos, porque não são. E se ainda assim fizeram sob condicionantes. Às vezes o que nos impõe a um aborto não é a mulher, é aquele que caminha junto com a mulher, que às vezes foi o pai biológico, mas abandona, não acompanha, está aí as crianças com microcefalia. E eu vi a declaração ridícula de um homem dizer para a mãe, ela dizendo que o companheiro, infelizmente, falou, disse, pois daqui acaba o nosso relacionamento, porque eu não vou conviver com uma criança dessa forma. Abandonou o filho e a mãe, porque a criança tinha microcefalia. Mas aquela mãe não abortou, de forma nenhuma. Muitas que cometeram um aborto, depois compreendem que o aborto não é o caminho, foi um equívoco. Passaram a ser mães adotivas, avós dedicadas, a vida vai dando oportunidade. Da mesma forma que homens que estimularam o aborto das suas companheiras, depois vão ter que resgatar aquelas vidas que foram ceifadas pela simples ignorância de achar que não tem vida. Qualquer ser nesse planeta que detém a vida merece o cuidado especial que se deve ter com a vida. Não tenho aqui nada contra quem erra, até porque quem sou eu para fazer isso? Ninguém, eu não sou ninguém. Mas tenho consciência de que se a gente pensar um pouco sobre isso, a gente vai entender em que circunstâncias a mulher pode cometer o aborto. Está na lei e está no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, em 1857, retrata o que é a doutrina do direito constitucional, só vai dizer muito tempo depois no Brasil. Os Espíritos já anteciparam. Quando a mãe está em risco, pode-se cometer o aborto. Porque não pode uma vida em detrimento de outra. Mas já vi muitas mães que disseram, pois eu vou até o fim. E não é suicídio, viu? Mas ela estaria totalmente acobertada se tomar por esse caminho. A outra possibilidade, violência. Se a mulher sofre uma violência como estupro, as condições emocionais dessa mãe podem não permitir, sob hipótese nenhuma, o encaminhamento dessa gravidez. E os espíritos compreendem. Não que eles concordem, tem uma diferença. Eles compreendem, porque não há espaço emocional para isso. Mas há mulheres que foram estupradas e tiveram filhos. Palmas para essas mulheres que são guerreiras. Essas são guerreiras, mas são muito guerreiras. Só são mais que guerreiras. Guerreira é uma coisa de guerra, né? Violência. São anjos. São anjos que começam a se constituir diante de uma vida de tanta dor. E quantas já não fizeram isso? Mas eu não estou aqui para julgar. Só estou para dizer que a doutrina espírita não vai deixar e nem vai abandonar esses conceitos para que as mulheres discutam isso.
A humanidade precisa discutir esse assunto. Mas a humanidade precisa discutir esse assunto com humanidade. Essa é a diferença. E a humanidade tem que discutir com humanidade e num futuro muito próximo com muita espiritualidade. E aí sim, acercaremos ainda mais. Então, a pergunta foi ótima, porque ela nos revela um problema que nós não podemos ocultar. O que a espiritualidade tem a dizer da homossexualidade? Nada. A espiritualidade não tem a dizer nada. A espiritualidade tem a dizer sobre a caridade, sobre o amor, sobre o respeito, sobre o entendimento, a compreensão. Desde que a humanidade existe a homossexualidade. E o que é mais interessante é que a ciência, aonde o Espírito diz, aonde a ciência apontar algo, siga a ciência, mas com provas. A ciência já colocou isso muito claramente. Não são loucos, não são safados, não são sem vergonhas. São pessoas que sentem, desejam, amam. E o que a espiritualidade vai dizer? Nada. E a espiritualidade vai dizer, sabe o que? Sejamos respeitosos, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É o que a espiritualidade vai dizer, lembrando as palavras de Jesus. Porque o problema não está na sua decisão. E alguém diz, mas não é decisão, não é opção, é o que você sente. Sim, seja lá o que for, o que importa. O que a espiritualidade, e não a espiritualidade, mas a nossa consciência vai nos cobrar, é que a gente faz da nossa vida em detrimento do sofrimento alheio. Se tu faz a caridade, se tu faz o bem, se tu não interfere na vida do outro, se tu não agride, se tu não despreza, se tu não magoa, o que importa? Agora, se você quer entender porque alguém é hétero, porque alguém é homossexual, porque seja lá quais sejam as condições humanas nesse sentido, é muito complexo. Agora, a espiritualidade sempre vai dizer, o importante é que as pessoas se respeitem. E pronto. Pode um espírito malfeitor aparecer a um espírito encarnado e evoluído na intenção de lhe fazer o mal? Um homossexual pode fazer parte de uma bancada espírita, dar palestra e trabalhar pela casa? Bom, todos os homossexuais que quiserem fazer isso presentes estejam à vontade. Pode, deve, até porque não importa. O que importa é a caridade. É o que se pode fazer pelo outro. E qual seria a aceitação dos demais? Como evitar o preconceito? Sendo você mesmo. Evita o preconceito sendo você mesmo. Tenha medo não. E aí tudo bem. Obviamente não é fácil. Cada um sabe o que carrega, as dificuldades que enfrenta. Às vezes não dá para dizer porque não suporta a discriminação. Agora, o importante é que a pessoa que se entende, se aceita, se compreende, se fortaleça com outros que assim também pensem. A casa espírita é formada de pessoas. A doutrina espírita não tem uma página na sua base que fale sobre homossexualismo. Uma simples letra, não é nem palavra, nada. Por que será? Porque não é esse o contexto. O contexto é fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é outra coisa, fora da caridade. Deixemos que cada um tente se entender dentro das suas compreensões. E só. Mas a pergunta é ótima, porque revela uma realidade que a gente precisa estar também discutindo. O que sente uma pessoa que desencarna dormindo deve ser um susto grande. Porque desencarnar na sua maior parte das vezes a gente não sabe nem que desencarnou. Então o cara dorme. Eu sou assim, quando eu acordo eu passo uns minutos sem saber onde eu estou. É quase estar desencarnado, né? Fico meio bestalhado assim, não sei da agenda, não sei o que eu tenho que fazer. Às vezes não sei nem onde estou, dá branco, pós-sono. Branco, pós-sono. Eu acho que desencarnar dormindo deve ser assim, a gente fica meio bestalhado do outro lado, meio desconfiado.
de que algo estranho aconteceu. Pensando que está vivo porque está, e de repente, vovô aparece com a acaba me ferrei, eu morri, o vovô está aqui. Vovô sorrindo, né? E aí vocês assim, pronto, morri. Às vezes não sabe, então às vezes deve ser uma coisa estranha mesmo, mas depois se adapta, como tudo. Mas isso revela uma outra coisa. Antes de dormir, se prepare para morrer. É sério, a gente não se prepara não, a gente é fogo. A gente às vezes começa o Pai Nosso assim, dormindo, deitado na cama. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja. Aí no outro dia acorda e tá que chega, não terminei não. Isso é um sacrilégio o negócio desse. Não terminei o Pai Nosso. Por quê? Porque não consegue nem terminar o Pai Nosso. Aí deveria antes de dormir fazer o que os antigos faziam, né? Minha avó, ela se entregava a Deus na hora de dormir. Porque ela dizia, meu filho, a gente pode dormir não acordado, com medo da moléstia. Para que ela dizia um negócio aqui? Você pode não acordar. Então a gente entrega a nossa alma a Deus. Os Espíritos falam isso. Ao dormir a gente deveria orar. Né? Porque assim, é tão bom dormir. Sabe por que é bom dormir? Porque morrer é bom. É sério, não fique sorrindo não, é sério, morrer é bom. Por que dormir é bom? Morrer é bom. Ah, porque descansa? Não, porque você vai para o outro lado. Toda vez que a gente dorme, a gente está fazendo estágio do desencarnado. Tem estágio de engenheiro, estágio de sei o quê, tem estágio do desencarnado. A gente faz de vez em quando o estágio de desencarnado. Sai do corpo, dá umas voltas pela espiritualidade. Se o obsessor quer pegar a reta, a gente corre do corpo. Se a gente está do outro lado, vê uma coisa boa, fica lá bestalhado, achando bom, mas a gente fica estagiando. Sai do corpo, volta, sai do corpo, volta, sai do corpo, volta, vai. Isso vai nos preparando. Aí tem uma hora que a gente vai, não volta. Bom, se alguém nessa noite fizer isso, volta para contar. Fernando Bem vai estar aqui no final do mês. Não é o médico que recebe psicografia? Aí você vem aqui e diz, ó, rapaz, papo disse daquele dia, eu desencarnei, eu vim dizer, ó, lá é bom. Porque algumas mães, pais, parecem não gostar de seus filhos, tratando-os mal, pouco carinho, ou até com cobranças exageradas. Às vezes pela educação, a rigidez, a formação. Porque pai e mãe é chato mesmo. Tem que ser, também se não for, não presta. Essa que é a verdade. É não tem sim não. Sim, não, sim, não, é mais não que sim. Também a gente só pode porcaria, porque não tem maturidade, então assim, os pais podem ser chatos, pode ser assim, tem formação, mas não quer dizer que não ama não. E vi um negócio interessante, que a gente está assim, rapaz, a gente vive no mundo da comunicação, tem que dizer que ama, tem que abraçar, não sei o quê. Aí eu vi um negócio essa semana bem interessante, né, que eu sou assim meio fechado, para não ser muito. Aí, estava lá, se você chega e pergunta, está com fome, quer que eu faça algo para você comer? Pronto, acabou de dizer que ama. Vai dormir, está dormindo, aí te come. Acabou de dizer que ama. Está andando na rua, o outro está meio abestalhado, puxa para perto para o carro não atropelar, está dizendo que ama. Está fazendo besteira, o outro chega perto, para, tu vai se machucar. Está dizendo que ama. E às vezes o amo sai da boca e não tem amor nenhum. Então são atitudes. Agora é bom dizer que ama, já sei, o psicólogo aí, Fábio. Então assim, é bom dizer, é um exercício, né? A gente fica feito major assim, de major conseguiu atingir isso. De abraçar, de cheirar, de você sentir o carinho. É uma evolução. E nós vamos chegar nisso, a gente vai evoluindo. Agora sim, tem muitas formas de dizer que ama, tá certo? Então às vezes nossos pais são assim, cabulosos. Mas um dia a gente vai descobrir que tem a ver também com o que eles receberam, né? Tem a ver com o que eles receberam nessa vida, noutra vida, mas não quer dizer que não ama, não. E o exagero faz parte. Tem aquela... Não está passando aquele filme ainda, não sei se está passando o filme da Mulher Louca, que é mãe. Minha mãe é o quê? É uma peça, 2. Bom, eu assisti. Eu ri demais. Porque ali, claro, exageradamente, mas ali são as mães, meu amigo. É daquele jeito. Então, assim... a natureza humana na nossa cultura tem esse perfil. Então, se você tem mais evolução, se você tem experiência do conhecimento espírita e seu pai e sua mãe é grosso, seja amoroso com eles, porque a gente quer a melhor mãe, o melhor pai, a gente quer o melhor amigo, a gente quer o melhor vizinho, o melhor colega de trabalho. Agora a gente nem sempre é o melhor filho, o melhor colega de trabalho.
o melhor amigo. A gente sempre está exigindo dos outros. Aí lembra de Francisco de Assis, que é patrono dessa casa. É dando que se recebe. Mas não recebi ainda. Na próxima encarnação, com calma, né? Muita paz para todos. Uma boa noite. Muita paz. É isso aí, passar a noite toda, né? Bem, próximo mês, aniversário da Seara, certo? Nós vamos distribuir um papelzinho que a gente mandou fazer, porque nós precisamos pensar cada vez mais alto, para melhorar, construir um salão que dê mais 3 vezes que tem aqui, ou 4 vezes, certo? Porque a Seara não está dando para a reunião dela. Vem Fernando bem aí no aniversário da Seara, aqui vai ter 1.000 pessoas, 2.000 pessoas em casa, né? Então nós recebemos um terreno de doação de um companheiro nosso, amigo do Fábio também, e aqui nesse loteamento está fazendo aí no final da margem, coisa linda, uma máquina lá, muito bonito. E uma área dentro do loteamento, tem mais de 1 hectare, vai dar para a gente fazer um salão bem grande, né? Precisa se unir, a gente vai entrar na campanha. Seara, mais 39 anos, né? Eu já tenho terminado mais 39 anos. Então é isso aí. Vamos ter Silvio Romero, Ademar Faria Júnior, vamos ter Velho, vamos ter um bocado de gente, Marcos Vinícius, e Fernando Bem, Sibério, Valda, por aí. Vai ser uma programação boa. Vamos começar logo, depois do carnaval, né? Quarta-feira de cima, já começa no dia 2. Então vamos encerrar nosso trabalho solicitando o nosso irmão André Pinheiro, que está realizando um trabalho lindo lá em Sertânia, no interior. Trabalho lindo, até o prefeito tirou o chapéu para ele lá. Conseguiu reunir 3.000 pessoas, não tinha nem espiritismo lá, mas conseguiu reunir um bocado de gente lá. E o trabalho está muito bonito, e aí a gente vai encerrar a reunião dessa noite. Senhor Jesus, o perfume que eu sinto agora me faz relembrar uma luz que vem do alto a nos amparar. O seu brilho é indescritível, raios translúcidos dissipam em todas as direções, vibram fortemente pelo ar, com a cadência das nobres canções. Aos doentes, o alívio, aos sofredores, a consolação, aos cegos, a estrela guia, aos aflitos, a paz no coração. Ó luz divina, ampara-me na caminhada, ilumina toda a minha família, e eu não te peço mais nada, mas me mantém na caridade, pois sem ela nada sou. Fazei-me mensageiro do bem nas tuas obras, Senhor, e que nós possamos seguir como os mensageiros do bem, nesta seara de amor, à luz da doutrina espírita, buscando sempre a nossa evolução, buscando sempre ampararmos aos nossos irmãos, compreendermos o sentido da vida e enfrentarmos todas as dificuldades, sem esquecer jamais que somos filhos de Deus, que possamos sempre, com força, coragem e fé, seguir sempre no sentido da nossa evolução espiritual, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, em nome de Deus e em nome de Jesus, encerramos o nosso trabalho, desejando a todos muita paz, muito progresso espiritual.